Olá, você que está em casa, bem-vindo a mais um podcast. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que ela tem muita, mas muita experiência no ramo de expansão, de franquias, tudo que você imaginar. E vai trazer a experiência dele hoje, contar um pouco da história dele. É o Raul Daniel. Na verdade, ele é formado em farmacêutico por formação, só que depois fez um MBA em gestão de projetos e entrou em 1991 ele entrou nesse ramo de negócios, de franquias. Bem-vindo, Raul. Muito obrigado, Ci. Vamos agora, eu vou explorar bastante a experiência dele, porque eu sou desse ramo há pouco tempo, né? Então, assim, é muito conhecimento que você tem para nos passar. E eu quero que você se apresente, fale um pouco do Raul, como que você começou, mudou de farmacêutico, projetos e depois entrou em ramos de franquias, grandes marcas que ele vai falar e a gente vai comparar o antes e o momento atual dessas franquias. Bem-vindo e passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado pelo convite, Simone. Eu acho que é uma oportunidade para que as pessoas entendam como nossa área mudou, né, ao longo desses 30 e tantos anos. A gente entrega um pouquinho a idade. Um pouquinho. Mas é porque a gente começou muito cedo, né? Eu fui pro McDonald's aos 19 anos. Gente. Eu não escolhi a área, né? A área me escolheu porque da época que você comprava o jornal, no domingo esperava, né, ansiosamente pela página, né, de empregos do jornal, recortava aquilo que você achava que era interessante, juntava o currículo e vamos que vamos. Então, esse foi meu ingresso no McDonald's. Eu inaugurei a loja número 40, né, da companhia naquela época, no Shopping Esplanada em Sorocaba. Caramba. Exatamente. Ainda está aberto até hoje? Está aberto até hoje. Mesmo franqueado, você sabe? Na verdade, não. Ela era da rede, era uma loja própria. E aí um franqueado comprou essa loja 4 anos depois. Entendi. Curiosidade. Então, exatamente. Ela ficou na mão da rede por 4 anos e depois ela foi vendida para esse franqueado, que hoje é um dos maiores franqueados do McDonald's no Brasil, né? Hoje, ele, se eu não me engano, ele tem 18 McDonald's. Caramba. Né? Ele só perde para um outro franqueado, que é do Vale do Paraíba, que tem mais de 25 unidades, mais de 25 McDonald's em todo Vale do Paraíba, Litoral Norte, São Paulo, enfim. Então são as grandes potências aí da companhia. Mas eram os primórdios, né? Para você ter uma base, Simone, quando eu falo pro meus filhos algumas coisas daquela época, não tinha loja para treinar o pessoal, né? Eu ia treinar o pessoal onde? Não tinha outra loja em Sorocaba. Mas eu tinha que treinar 140 pessoas. E vocês treinavam aonde na época? Na loja. Na própria loja? Sim. Antes de inaugurar? Sim. A alface era papel crepom verde. Ah, meu Deus, olha que coisa. A batata era canudinho cortado. Gente. O hambúrguer era de madeira, né? E os pães eram envernizados. Então, poxa, eu nunca imaginei isso. Pois é. E assim foi. Você imagina que hambúrguer de madeira não rasga, né? Não. E na inauguração? Então. Né? Porque hoje em dia a chapa é muito diferente. Hoje em dia o modelo de chapa chama clamshell. Então você coloca o hambúrguer e uma outra chapa vem por cima e a cocção é muito mais rápida. Naquela época não. Naquela época era a chapa flat, que você colocava o hambúrguer, aí tinha o tempo para salgar, virar o hambúrguer e retirar o hambúrguer. Então era muito mais moroso o processo. O tempo era diferente, apesar de mesmo assim já ser uma época de uma entrega rápida. Era entrega rápida, porém o equipamento era o que tinha para a época. Era o melhor da época já. Exatamente. Eram chapas muito caras, mas era flat. Era uma chapa que hoje é uma chapa convencional, que ela só tem uma superfície, né? E aí na inauguração era um tal de hambúrguer rasgado. Então, para encurtar a história, eu fiquei 12 horas na chapa no dia da inauguração. A única coisa que eu pedi era me traz água, me supre de água, porque eu precisava que as coisas saíssem. E como eu tinha sido treinado em Campinas, eu e mais algumas pessoas, a gente sabia operar. Então, mesmo eu como um gerente de área, fui para a chapa para poder fazer com que a loja funcionasse naquele dia e os funcionários vissem como era feito. Enfim, deu tudo certo, né? Inclusive as batatas eram in natura, né? Então, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu tentando entender. Imagina hoje se tivesse que comprar batata in natura e fazer tudo isso na loja. Conta um pouquinho da época. Porque uma das coisas que a gente quer comparar antigamente, como que era, para os momentos atuais. Os primórdios para os dias atuais. Exatamente. Na inauguração dessa loja,
chegaram 5 toneladas de batata. Tá? Eram 100 sacos e 50 quilos. Meu Deus. Então era batata que não acabava mais. Era gente contratada só para descascar ou já tinha máquina naquela época? Não, na verdade, o processo era tinha um equipamento que ele tinha uma lixa rotatória que descascava a batata. Ah, tá. Tá? Mas todo o processo para fatiar, lavagem, pré-fritura, descanso, fritura final. Meu Deus. Então esse era todo o processo para você ter uma batata que hoje ela chega congelada, você coloca dentro do cesto, baixou na fritadeira, 3 minutos depois ela tá pronta. Uma dúvida. A gente tá falando aqui, gente, não é necessariamente deste negócio. A gente começou com essa história porque vai vir muita história ainda. Sim. Mas esse processo aqui também era lá fora do Brasil também era o mesmo processo? Ou lá eles tinham já batata congelada e aqui a gente não conseguia ainda fornecedor? Ou não? Na verdade, assim, tinha porque a empresa que fornecia depois para o Brasil era uma empresa canadense. Ah, tá. Então essa empresa já supria a América do Norte, não em totalidade, ainda tinha uma entrega mista entre você ter a batata in natura e a batata congelada. A batata congelada, ela servia como uma emergência. Entendi. Né? Ora, vai acabar a batata in natura, não vai dar tempo de fazer todo o processo. Aí você usava a batata congelada. E aqui foi no Brasil também quando chegaram as batatas congeladas. Entendi. Você tinha ela em loja, mas ela era uma emergência. Ainda continuava no processo de manual de descascar, fatiar e etc. Então, quando eu falo isso para meus filhos, eles falam que como isso era possível. E era. Só que a quantidade de funcionários era muito maior. Muito maior que hoje em dia, né? Tinha 140 funcionários numa loja do McDonald's. Meu Deus. Né? Primeiro que o turno era muito menor, né? Os funcionários trabalhavam 4 horas e meia, sendo 4 horas de trabalho e meia hora de lanche. Depois mudou para 6, né? Exatamente. Então, aí foram acrescentando horas de trabalho e diminuindo o número de pessoas. Aí os equipamentos também foram ficando mais modernizados. Hoje você tem uma montagem de um sanduíche muito mais rápida, porque o hambúrguer ele tá na gaveta já uma conservadora, né? Uma dúvida, Raul. Você falou de funcionários, 140. Você acha que naquela época, mão de obra mudou muito para hoje? A idade, eu acho que naquela época já podia contratar mais jovens. Mas hoje em dia a gente ouve tanta gente reclamando de mão de obra. Você acha que era mais fácil? Mudou? Teu ponto de vista, como você administrou muitas lojas? Veja só. O turnover ele sempre bateu a porta do food service, né? Ainda mais quando você trabalhava com pessoas de 15 a 18 anos. Como era a retenção dessas pessoas? Como é que você conseguia fazer a retenção de um menino? Era falar para ele que ele trabalhava numa empresa de uma amplitude de McDonald's e que ele tinha que ter ketchup na veia. Sabe? que ele tinha que atender os clientes, porque aquilo no futuro ia ser benéfico para ele, seja onde ele estivesse. Então você segurava mais na marca do que em salário ou em qualquer outra coisa. Então, essa paixão era da equipe gerencial passar essa paixão para eles, sabe? Essa motivação de atender o cliente de uma forma rápida. Inclusive o McDonald's ele tinha um procedimento que era cumprimente o cliente e sorria. Só que você tinha que treinar o funcionário com relação a isso, porque senão ficava robotizado. Porque se você fosse só no cumprimente e sorria, era muito legal, porque eu tinha funcionário recém-chegado que ele falava assim: oi, boa tarde. Aí ficava um troço totalmente robotizado. Aí você fala assim: não, querida, você não entendeu. Olha só, cliente, você tem que ser natural. Você fala assim, um bom dia já com aquele riso nos olhos, né? Você está abrindo o teu atendimento para o cliente. Então, como é que você passa isso para um garoto, para uma garota? É através do brilho nos olhos mesmo, de que ele tinha, se quisesse, uma carreira pela frente, porque a empresa estava numa expansão gigantesca, né? Era um principal mercado da América Latina naquela época. O Brasil tinha um presidente que era muito atuante. Para você ter uma base, o presidente do McDonald's foi na inauguração de Sorocaba. Caramba! E ele fez questão de ajudar na operação. Foi muito louco, porque ele entrou com seguranças na loja, né? Quem que é esse homem? Todo mundo, eu já conhecia, mas 90% dos funcionários não fazia ideia de que Gregory Ryan estava chegando na loja. Gente, coisa sensacional. E ele chegou, ele falou assim: eu quero ajudar. Onde eu posso trabalhar? Como é que você fala para o presidente da companhia
onde ele vai trabalhar, mas ele queria. Aí nós colocamos ele para fazer Sunday. Falou, senhor Gregor, o senhor pode ficar fazendo Sunday? Porque naquela época o movimento era tão forte, Simone, que tinha um freezer do lado da máquina que você já deixava o Sunday pré-pronto. Ou seja, você já montava ele no copo, depois só colocava a cobertura e mandava. Porque não dava tempo de ficar fazendo, porque era uma loja que fazia 750 clientes por hora. É muita coisa, gente. Então você imagina, tinha 7 caixas. Você imagina você atender 100 pessoas por caixa por hora. É um ritmo alucinante, né? Então, você tinha que ter as coisas muito já, que a gente chamava de nível. Nível de refrigerante. Então, você já ia soltando refrigerante, já ia colocando lá, só para o balcão levar. O caixa trabalhava com 2 apoios. Apoio A e apoio B. Olha que loucura. Então, você era operadora de caixa, você tinha o apoio A, que só pegava o sanduíche. O apoio B só pegava a bebida. Então, o cliente fazia o pedido, era atenção já. Saía cada um para um lado. Uma loucura. Aquela loucura e trombando no balcão para atender o cliente mais rápido possível, porque eu queria atender o cliente mais rápido que o meu amiguinho do lado. Existe uma competição boa. Uma competição extremamente saudável. O cliente se divertia com aquilo. Sabe? Então era uma outra época mesmo. Então, assim, a gente fica até triste quando vê alguns atendimentos hoje em dia, sabe, Simone? Tão decadentes, tão sem vontade de fazer. Sabe, Raul, você falou sobre a questão dele ter ido na inauguração. Hoje eu vejo muitas franquias, não vou citar nomes, mas você do mercado, você também deve saber, que o dono não se dá o trabalho de ir na inauguração da loja, gente. Sim. É teu franqueado, porque tem que ir lá, né? Tem que prestigiar, e a gente vê acontece tanto. Eu conheço algumas marcas que o dono da franqueadora não conhece o franqueado. Infelizmente, né? Não tô aqui, nem a gente não tá julgando o trabalho de ninguém. Mas, pô, se gosta de gente, se quer que teu negócio cresça, tem que gostar de pessoas, tem que estar lá, tem que prestigiar. Acho que a energia do franqueador com a energia do franqueado e aquela motivação pro negócio dar certo. E outra coisa que você falou, hoje em dia, né, mudou muito também, porque hoje tudo tá muito robotizado. Agora é máquina de autoatendimento, é isso. Exatamente. Você não tem mais quase contato com as pessoas. Sim, sim. Isso mudou demais, a gente comparando, como eu falei sobre a gente comparar o antigo com o momento atual, você praticamente não tem mais um sorriso de um funcionário, porque tá tudo lá assim, ó, tá aqui, número tal, tchau. Você é um número. Você é um número. Não. Eu não gosto disso. Sim. Gente, estou em 2024, mas eu ainda prezo muito pelo atendimento pessoal. Sim. A gente tem alguns amigos em comuns no mercado de trabalho que eles falam pra mim, Simone, reunião online? Eu falo, não, reunião presencial. Olho no olho. Presencial. Muito melhor, né? Sim. A gente é de uma época que as coisas funcionavam olho no olho, né? Que você fazia reunião pré-plantão com os funcionários. Que você dizia para eles o que você esperava deles naquele plantão, né? Você falava para eles como estava o ticket médio, o que você esperava que seja atingido, né? E aquela motivação de vamos lá, galera, vamos fazer. Hoje eu duvido que alguma coisa parecida aconteça nessas redes que já faziam isso antes, sabe? Porque foi perdendo essa essência, né? Exatamente, eu quero fazer, sabe? Eu quero ser melhor que ontem, eu preciso ser melhor que ontem, né? Hoje é muito na contrapartida, mas o que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Né? Antes era uma competição por um PIN, olha que loucura. Né? O McDonald's ele sempre foi conhecido pelos pins que ele dava, né? Então o símbolo dos arcos dourados, aquilo era um troféu pro funcionário, né? O funcionário fazia, quando ele ganhava um pin de 1 ano conosco, 2 anos juntos, 3 anos, aquilo era um troféu para ele. Eu nunca concordei particularmente com o funcionário do mês ter a foto lá. Eu ia perguntar, a próxima coisa era essa. É legal. Meu sonho era ver minha foto então, lá. mas você, porque a gente já é mais descolado e não se importaria. Agora, existiam casos de funcionários exemplares que nunca quiseram ser funcionário do mês porque ele não queria ter a foto dele exposta. Imagina. Porque ele era muito tímido, porque o cliente olhar e falar assim, você na foto, ele não queria aquilo. Nossa.
Para ele era uma exposição. Sou eu, e com muito orgulho, sou funcionário do mês mesmo, né? Mas eu tive exemplos, inclusive, em outra rede. Eu também fui do Habib's, né? A gente vai. Próxima vai ser... Foi depois do Mac que você... Foi depois do McDonald's, tá. Exatamente. Também nos primórdios, né? Eu entrei no Habib's, tinha 36 lojas. Gente, nem vou falar a idade dele. Não, tô brincando. 52 agora em outubro, bem vividos. Mas assim... bem trabalhados. Bem trabalhados, né? Nessa loucura que é o food service. E o Habib's, isso foi em 98. Então o Habib's, ele tinha apenas 36 lojas, né? Ainda era uma operação que o presidente Alberto Saraiva acompanhava muito de perto. O Alberto Saraiva entrava nas lojas e pesava esfirra, caramba, né? Porque o Alberto, ele sempre prezou muito pela entrega, sabe? O Alberto, ele me ensinou uma coisa que o corpo fala, sim, né? Existe até livros que falam exatamente, sobre isso, mas você imagina que em 98 ele entrava numa loja e falava assim: aquele cliente está com um problema. Perderam o pedido dele. Pode checar na cozinha que perderam o pedido dele. Caramba. Eu falei assim, mas como assim? Porque ele não tem motivo nenhum para estar olhando para trás. E por que ele está olhando para trás? Ele está esperando algo. E não entregaram esse algo para ele ainda. E na mesa dele não tem nem bebida. Perderam o pedido dele. Ou não digitaram o pedido dele. E você ia, e de fato. Então, assim, claro que hoje o tamanho da corporação não dá para fazer isso que ele fazia antigamente, mas ele ainda acompanha muito. Mas naquela época, sim, ele entrava na cozinha e pesava esfirra. E se tivesse fora do padrão, era muita resenha, porque ele não queria produto fora do padrão. Mas aí tá, né? O segredo da franquia é justamente manter esse padrão. Então ele prezava muito por isso, né? Até porque ele criou o negócio do zero, né, Simone? Quem conhece a história do Dr. Alberto sabe que quando ele começou a primeira loja do Habib's, que todo mundo acha que é uma rede árabe, que veio de fora do Brasil, não. Começou aqui em São Paulo. Eu ia perguntar como começou, até porque eu já ouvi algumas histórias falando ali da região do Shopping Center Norte, que teve... Então eu falei, como eu nunca me aprofundei, se você puder contar um pouquinho. Da Lapa. A primeira loja foi na rua Cerro Corá, em 88. Né? Foi ali que tudo começou. A primeira loja, Habib's, que em árabe significa amigo, companheiro. Foi sugestão de um amigo, inclusive, que ele colocou esse nome. E o Dr. Alberto, ele dormia na loja para ficar o mais perto da operação no dia seguinte, para rechear a abobrinha, para ter a abobrinha recheada para servir para os primeiros clientes. Olha que coisa. Então, ele sempre foi de, assim, pôr a mão na massa. Ele sempre foi um cara que esteve à frente do negócio mesmo. Ele gosta de estar à frente do negócio. E ele criou tudo do zero. Essa grande máquina, que é o Habib's hoje, foi criada numa pequena loja na Lapa, na rua Cerro Corá. Aí depois, obviamente, vieram Ragazzo, vieram outras marcas do grupo. Né? Do grupo. Do grupo, Ragazzo é do grupo. Não, hoje a Ragazzo, Habib's é tudo marca do mesmo grupo, né? E ele sempre gostou da horizontalização. Essa é uma das perguntas que estão aqui na minha cabeça para te perguntar. Duas coisas. Na época, você lembra quanto tempo que ele levou para expandir? Quantas lojas por ano? Por que a pergunta? Porque hoje, às vezes, a gente pega uma marca nova para fazer expansão e a pessoa chega para você e fala assim, eu quero 30 lojas no ano. Mas a pessoa não tem nem como ter expansão de 5 e ela quer 30. Sim. Você lembra mais ou menos assim, olha, nesse período ele fez uma expansão de X lojas num período de tanto tempo? Veja só. Não sei se você vai lembrar, né, que faz bastante tempo, mas mais ou menos. Em 10 anos, existiam 36 lojas. Aí, 10 anos, 36 lojas. Hoje a gente pega uma marca que ela quer 30 lojas no ano. Mas por que, Simone? Porque ele sempre prezou pela centralização dos processos de cozinha de uma cozinha industrial que o Habib's tem até hoje. Então, o que acontece? Ele crescia à medida que a cozinha conseguia abastecer a loja. Então, certo, né? A cozinha, na época, era uma cozinha aqui em São Paulo, e as lojas abasteciam nessa cozinha todos os dias. Todas as lojas tinham que ter um caminhão ou uma van, dependendo do porte da loja, refrigerada, com motorista, e
todos os dias, esse motorista, por exemplo, no meu caso, ele saía de Campinas, vinha para São Paulo para abastecer e voltava para Campinas. Todos os dias. Caramba. Porque tinha produto que tinha um dia de validade. Hoje em dia, sabe se mudou essa validade? Eu acredito que sim. Né? Porque agora o pessoal faz com 90 dias, Sim. a maneira de armazenar, congelar mudou. Esse produto específico é o quibe cru. Ah, Então é um produto extremamente sensível. sim. E ele tinha um dia de validade. Ou seja, você tinha que pedir quibe cru por dia. Se eu tinha que pedir pro dia, eu não podia abastecer a loja de 2 em 2 dias, de uma vez por semana. Então, todos os dias, era um custo que a loja, o franqueado sabia que ele ia ter que ter, e a loja tinha que arcar com isso, de que tinha que ter um motorista, combustível, um caminhão, para vir para São Paulo todos os dias para abastecer. Aí a gente fazia pedido por fax, para a Cozinha Central. Por fax. Eu acho que tem gente disso? que nem vai saber o que é, né? Acho que a galera que vai nos assistir sabe. Mas você fazia um pedido por fax para a Cozinha Central. Aí depois tinha o famoso ligar para confirmar se chegou. Sim, né? Vai que acabou o papel e não vai que saiu pedido. todo arranhado, aí o caminhão chegava lá, mas eu não tenho o seu pedido. Tá Então, certo. eu me lembro... Olha só que loucura. Eu me lembro o nome do rapaz da Cozinha Central, que eu falava com ele para confirmar o pedido. Renildo. Renildo, se você estiver escutando a gente... era comigo que você falava lá. Um abraço pro Renildo. Renildo, um abraço para você. Você trabalhava na Cozinha Central do Habib's à noite e era com você que eu ligava para confirmar se tinha chegado o fax, se estava tudo bem, se estava legível. Porque aí ele passava o pedido para a expedição fazia a separação da mercadoria. Quando o caminhão de Campinas chegava a abastecer por volta de 4h30 da manhã, aquele pedido estava pronto e o caminhão voltava para Campinas com o pedido. Poxa, que legal. Muito louco. Muito. E tem mais uma marca também. A gente está falando de marca aqui, a gente está falando bem, né? Não tem problema nenhum. Mais uma marca também, gente, que ele trabalhou e acho que pegou com 500, 600 lojas e que acho que já está com, sabe, mais... De quem nós estamos falando? Subway? Subway Trade tinha 56 lojas. 56. Nossa, da onde eu tirei? 56 lojas e eu saí da companhia no final de 2014 com 2.100 lojas. E você, quando entrou lá, até para eu entender também esse processo da Subway, ela é uma marca internacional, Sim. né? Sim. E veio para o Brasil. Quem foram os Em primeiros? 2 momentos. Em 2 momentos. Sim. Uma vez eu vi uma curiosidade, eu quero saber se é verdade. Uma vez a gente... Não, é porque a gente conversa muito por aí. E uma vez falaram assim, quando eu fui me candidatar a ser da Subway, eles me deixaram 2 meses esperando para dar resposta, porque eles tinham metodologia que quem está interessado iria aguardar o contato. Procede isso? Porque hoje em dia a própria BF hoje fala assim, quanto mais rápido o lead chegar, mais rápido retornar. E na época, eu ouvi essa conversa, gente, eu ouvi, não sei se é verdade, por isso que ele que trabalhou, eu vou tentar entender dele se isso acontecia. De fato, assim, o time não era tudo isso. Não era tudo. Não era tudo isso, mas tinha, sim, uma fila de espera, né? Então, você... todos a gente chamava de application, né? Então, todos os applications eram feitos via site do Subway. Então, você entrava, você preenchia lá seus dados... e submetia isso. Se você tivesse sorte, aquilo caía para uma prévia e ia para os agentes de desenvolvimento. Qual foi a grande sacada do Subway na época, Simone? Sim. Foi essa visão dos agentes de desenvolvimento. Como funcionava? A matriz do Subway ela é nos Estados Unidos, né? Ela é em Milford. Então, tudo nasceu lá. Mas tinha um escritório regional que era responsável por toda a América Latina, que ficava em Miami. Então, tinha um diretor em Miami que era responsável por toda a América Latina e também por, vamos dizer assim, apoiar os agentes de desenvolvimento. Quem eram os agentes de desenvolvimento? Eram pessoas, PJ, que tinham um contrato com a Subway matriz. Para quê? Para desenvolver a marca Subway em determinados territórios. Entendi. Então, o Brasil era dividido em 9 territórios e cada território tinha um agente de desenvolvimento. Então, esse é o segredo do crescimento. Exatamente, porque eu estava perto da minha expansão. Entendi. Se eu estava no Mato Grosso, eu tinha um agente de desenvolvimento no Mato Grosso para avaliar ponto público e detalhe, matogrossense, conhecedor da área. Né? Interessante. No Nordeste, Norte e Nordeste,
tinha o Frederico, que era um agente de desenvolvimento, que ele morava em Salvador. Mas tinha um conhecimento muito grande da região norte e nordeste também. Ele conhecia como a palma da mão todos os estados, todas as culturas, todas as regionalizações, onde funcionava, onde não funcionava. Aqui em São Paulo era dividido em 3, para você ter uma base. Pelo tamanho, né? Também. São Paulo interior era um território. Tá. E a capital era dividida em 2. Norte e leste era um agente, oeste e sul era outro agente. Tá? Então aqui em São Paulo tinham 2 agentes de desenvolvimento que cuidavam da cidade de São Paulo. Para o interior era outro agente de desenvolvimento, que ele também era de Curitiba, de Paraná e Santa Catarina. Então eram 3 territórios: Paraná, Santa Catarina e interior de São Paulo. Era um agente de desenvolvimento, que era para ele que eu trabalhava. Entendi. Então foram os primórdios de Subway também. Na nossa primeira convenção, se não me engano, em 2008, tinha 100 pessoas. Caramba, 2008, 100. 100 pessoas. Tá. Não 100 lojas. 100 pessoas. 100 pessoas. Por quê? Porque o franqueado levou a esposa. Entendi. Então tinham 100 pessoas. Foi a nossa primeira convenção. E uma coisa que o Subway também nunca fez foi tirar dinheiro de um lugar e pôr pro outro. Existia na época muita vontade de ir pra TV. A resposta da matriz foi: vocês irão pra TV quando o Brasil tiver dinheiro para ir pra TV. Não vai sair $1 da matriz americana para subsidiar TV pro Brasil. Caramba. Aí quando chegou em 100 lojas no Brasil, aí tinha força de marketing o suficiente para ir para os comerciais de televisão e para falar para o público de uma maneira, na televisão mesmo, né, no horário nobre, o que era o Subway. Até então, era muito engraçado que eu ia negociar ponto em shopping, a pessoa não fazia ideia do que era. Dificulta bastante a entrada. Muito. Quando o shopping não conhece, eles não querem, Mas né? o que é isso? Eles falavam assim, olha, é um sanduíche, né? Numa baguete. É uma padaria? Não. Não é uma padaria, né? Aí depois veio o grande boom do negócio, né? Foi quando o Subway chegou a 2.000 e tantas lojas, que foi aí que o candidato ficava nessa fila também. Tá. Então não é que foi sempre assim. Não, teve um momento de exatamente, assim. Porque assim, né? Assim, primeiro que tinha muita gente para a cidade que não comportava, né? Como que eram feitas essas reuniões, até aproveitando esse momento? Porque se eram muitos candidatos, vocês de expansão, o que vocês faziam? Vocês juntavam os candidatos todos num único momento, faziam uma única reunião, selecionava ali, qual que era o perfil que vocês buscavam? Eu já estou falando do franqueado mesmo, Sim. né? E porque tem algumas marcas que elas falam, não, vamos juntar candidatos, fazer uma apresentação só. E como vocês tinham muito, vocês faziam isso? Ou não, era um por um? Não, a gente, por exemplo, a gente marcava na praça de alimentação de um shopping. Esse era o nosso escritório. Olha que delícia, não precisa nem uma sala grande. Não, a gente... E outra, num shopping que tinha o Subway. Então... Pra mostrar a operação. Exatamente. Faz sentido. Exatamente. E então você marcava com as pessoas que tinham, primeiro, potencial pro negócio. Segundo, que não eram só investidores. Queriam operar. Tá, então pra marca não era interessante só ter o investidor deixar e largar. Era alguém que fosse cuidar Tinha da operação. que estar com a barriga no balcão. Porque isso sempre foi uma das coisas que o fundador, Fred De Luca, que fundou a empresa com 17 anos, se eu for contar essa história, a gente vai ficar aqui por muito tempo com 17 anos. Mas a gente tem tempo ainda. Então vamos lá. Pode... Fred De Luca fundador do Subway, ele queria ser médico. E num churrasco de família, teve um amigo da família que falou: e aí, Fred, o que você vai fazer da vida? Ele falou: não, eu tô querendo fazer medicina, mas eu não tenho grana para isso. Ele falou: e se eu te emprestar dinheiro para você abrir um negócio e desse negócio você ter grana para fazer faculdade de medicina? Ele falou: tá, o quê? Ele falou: cara, não sei. Quem sabe uma empresa para vender sanduíches no estilo submarino? Não sei, alguma coisa desse tipo. Um cheque de $1.000 começou o negócio. Caramba. Né? Então, isso foi em 1966, se não me engano. No churrasco de família, quando Fred De Luca tinha $1.000 e um sonho na mão. Acho linda essas histórias. E quem emprestou dinheiro, o Dr. Peter Buck, que depois se tornou sócio, ele era físico, se tornou sócio de Fred De Luca, né? E ele começou o negócio.
Aí tinham umas coisas muito interessantes, assim, porque ele não tinha nem mobiliário para começar. Então ele começou pegando cadeira da tia, da mãe, não sei o que, e começou assim o negócio. Só que o primeiro nome chamava Pete's Submarines. Ele quis fazer uma homenagem pro Dr. Peter. Entendi. Só que o nome não rolou. Porque Pete's Submarine, o pessoal pensava que era pizza. Aí entrava e não tinha pizza. Né? Então, o Fred quebrou 2 vezes. Putz. Aí na terceira veio Subway, o nome, e ele insistindo, se tornou essa gigante, em que em número de lojas chegou a ser a maior do mundo, né, em número de unidades. Só no país Estados Unidos tinham 22 mil lojas. E até ele ficar doente, Fred De Luca morreu acho que em 2017 por um câncer. Mas o Fred gravava vídeos na casa dele, chamava de Fred's Home Video, ensinando o franqueado a ganhar dinheiro. Poxa. Ele colocava um flip chart, uma caneta piloto, e ali ele escrevia ele dava pílulas de conhecimento de como o franqueado ia ganhar dinheiro, como ele poderia melhorar o CMV, como ele poderia controlar as contas de utilidade. E esse sempre foi a maneira simples que ele tocava o negócio. Né? E sempre deu certo. Sempre deu certo. Infelizmente ele faleceu, a companhia sofreu muito esse baque, porque Fred era a alma do negócio, né? Sempre esteve à frente do negócio, uma pessoa de uma energia absurda. Ele vinha para o Brasil de classe econômica. Nossa. Né? E chegava em Curitiba, bom, Fred está no Brasil. Vai querer ir pro hotel? Que nada. Ele batia no aeroporto e falava assim, vamos para alguma loja Subway, vamos tomar café em alguma loja Subway. Então ele é extremamente ativo. E ele passava isso para todo mundo, essa energia, sabe? Esse bem-vindo ao Subway. Sim. Ele sempre gostou disso, como é que eu posso dizer? Hospitalidade, né? De cordialidade. E personalizar, né? Personalizar com ingredientes frescos. Uma frase que ele falava muito era, não mate seu cliente. Na dúvida, não sirva. Exatamente. Porque mas você está lidando... Isso. Hã? O Subway já tinha isso. Você se serve, você monta o seu lanche com aquilo que você personalizado, quer, né? Exatamente. Você está montando, não com as suas mãos, mas você está colocando. Quero alface, não quero alface. Quero tomate, não quero tomate. Enfim, eu digo que o Subway foi... por isso que teve 2 momentos. No primeiro momento, chegou no Brasil e queria ter lojas muito grandes. Então eram lojas de 300 metros, 400 metros em locais nobres. Encarecia pra caramba, né? Como que você mantém? Vamos pegar um exemplo aqui de São Paulo, numa Avenida Paulista. Nossa. Um prédio de 300, 400 metros para vender sanduíche frio. Porque naquela época não tinha o toaster, não tinha um aquecedor. E não é cultural do brasileiro comer sanduíche frio. Não. O brasileiro gosta ali do queijo derretido. Né? Então você não tinha gente para poder manter aquilo. Aí foi esse primeiro momento do Subway no Brasil, não deu certo. Voltou na segunda vez, aí sim com essa característica dos agentes de desenvolvimento. Lojas menores, locais, entendendo o público local. O agente de desenvolvimento também era um franqueado, para sentir na pele como era ser um franqueado. E aí ele formava a equipe dele de consultores. Detalhe, a visita tinha que ser mensal. Não existia visita trimestral, semestral, uma vez por ano no Subway. Era obrigação. Você tinha que fechar a agenda das suas lojas dentro do mês. Caraca. Só que eu cheguei a ficar sozinho com 44. Aí a conta não fecha. Você tem 30 dias, fazer 44, era uma loucura. E aí, sabe? Você fazia? Loucura. Tinha até dia que você tinha que fazer 2. Se tivesse 4, próximo, 5. Né? Então, por exemplo, eu morava em Campinas, mas eu ia até Ribeirão Preto. Só que eu ia fazendo, né? Você ia sair de Campinas, já parava no meio do caminho Americana. De Americana já ia para Limeira. Ia fazendo a rota e ficava 15 dias fora de casa. Nessas visitas, qual que era o principal motivo? Assim, o que você ia para observar na loja? Primeiro, não mate seu cliente. Então, produto vencido, tolerância zero. Cliente é boa. Tolerância zero, né? Tá. O relatório, ele tinha 11 folhas de sulfite. Caramba! Sim. Em português e inglês, que era para não deixar dúvida. E assim que você acabava de fazer o relatório, esse relatório ia para Milford com uma cópia para o departamento legal da companhia.
algumas coisas, como produto vencido, a falta de etiqueta, eram considerados coisas graves. Gravíssimo, né? Até porque se chegasse uma vigilância... Tudo que tinha um asterisco no relatório, zerava o relatório inteiro. Caraca! Então você podia tirar 99%. Achou um pimentão vencido, meio quilo de pimentão vencido, zerou tua nota. Isso batia em Milford, o franqueado recebia uma notificação do departamento jurídico do Subway, dizendo que ele tinha 60 dias para se adequar. Em caso de reincidência, o contrato de franquia estaria rescindido. Caramba! E é assim, não mate seu cliente. Putz, olha, bem rígido, né? Mas tem que ser. Tem que ser, mas hoje em dia a gente vê tanta coisa que a gente fica ouvindo as histórias dessas grandes marcas e marcas que estão no mercado e a gente não deveria, mas a gente compara com hoje e fala, nossa, como as coisas mudaram. Muito. Mudaram muito. Agora volta lá para praça de alimentação. Praça de alimentação e expansão. Cortou, exatamente. Né? Então você tem entrevistava os franqueados, os candidatos. Você não poderia abrir número de absolutamente nada. Porque o Subway acreditava que tudo que você falasse ia ser promessa de venda. Faz sentido. O que é, né? Ah, quanto eu vou vender? Cria expectativa, né? Exatamente. Quanto eu vou vender, pro amigo? Não dá pra saber. Qual é a média? Média de quê? Que média? Hoje em dia a gente faz isso, né? Bastante. Pega a média de vendas e dá, só que a média de faturamento hoje de qualquer franquia, tem um amigo meu que ele fala, esconde o bom, esconde o ruim. Sim. A média esconde o ótimo, esconde o péssimo. Sim. Então, você tá passando a média. Pode não ser uma realidade, é uma promessa de venda. Então, era deixado claro que ia depender muito da operação, de como ele ia se dedicar à operação. É uma operação que tem um CMV, ou pelo menos tinha um CMV muito legal, muito bom, desde que você fizesse a cartilha, desde que você rezasse a cartilha, né? Sem desperdício, fazendo pão de hora em hora. Primeiro, para deixar o cheiro na loja. E segundo, para não ter desperdício. Olha, pães frescos. O pão, então, era um atrativo. O cheiro era para atrair o cliente. Assim como o cookie. Asse nem que for um cookie por hora. Caramba. Porque o cheiro de chocolate vai invadir a loja. O cliente vai levantar e falar assim, dá um cookie para mim. Entendeu? Então, isso eram estratégias que o franqueado, ele aprendia. Aplicava? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? O Subway acreditava que o franqueado ia treinar o funcionário. Lê do engano. Não treinava. Não treinava. Até porque nos primórdios o treinamento era feito em Miami. Caramba. O franqueado ia para buscar muamba. A única coisa que ele não estava preocupado era com treinamento. É verdade, ele ia fazer compra, né? Entendeu? Muito bem. Aí você fazia a entrevista lá, funcionou. Circular de oferta de franquia. Em inglês e português. Ah, é? Era um caderno. Aí todos aqueles processos a gente já sabe. 10 dias, mínimo contrato de franquia, só que você comprava um número de 5 dígitos. O teu contrato de franquia era um número. E você, aquele número, você ia atrás do ponto. O próprio franqueado é que buscava o ponto na época. Sim. E aí a marca, a franqueadora aprovava ou não. E avaliava se era bom ou não. Isso, mas era em loco, tá? Ah, tá. Não tinha essa de olhar para o Google Maps, não. Então, isso que a gente também ia comentar. Hoje em dia, existem muitos sistemas que o pessoal vendem aí para as franqueadoras, falando que vai te dar. Ele vai te dar uma média ali, mas não é nada. A gente estava conversando, né, Raul? Sim. Que nada ainda tira, na sua opinião, acho que também, aquela questão da visita, né? Que você mesmo falou. Fala um pouquinho dessa comparação de usar sistema de gel isso, gel aquilo... E da necessidade ainda do próprio franqueado e da franqueadora ir lá avaliar pessoalmente o ponto comercial. Tem um ponto em Campinas, eu vou dar esse como exemplo, porque se hoje eu submetesse esse ponto para um sistema de geoprocessamento, ele jamais seria aprovado. Por quê? Ele não tinha estacionamento, era uma avenida de um fluxo absurdo, extremamente comercial, ou seja, à noite, tecnicamente, não ia ter ninguém. E ele ia dar ali que era um bairro também, o entorno era muito casa. Ou seja, você não tem verticalidade, você não tem prédios. O que diminui muito a concentração de pessoas. Sim. Aí o que funciona? É ir lá, é olhar, é observar. Então, tudo bem. Dias diferentes, horários diferentes. Exatamente. Tinha estacionamento? Não tinha. Tinha 2 vagas. Que uma ainda você precisa deixar para preferenciais, então vocês tinham uma vaga.
não é? Só que a quantidade de gente que passava a pé pela porta da loja era muito grande. Qual sistema te dá isso? Não, Nenhum. Não dá. Então você tinha que ficar ali em diferentes horários e observar comportamento. O que as pessoas que estão passando ali estão buscando? Vale a pena fazer uma entrevista com essas pessoas, parar e falar assim: oi, tudo bem? Você trabalha aqui perto? Vocês almoçam aqui perto? Qual que é o ticket de vocês? Que sistema que te dá isso? Nenhum. E o Subway se baseava em 4 letras para começar um processo de aprovação, que formava a palavra pavê. Pavê. Que eram pessoas, ou seja, tinha que ter pessoa. Uhum. Acessibilidade, é fácil chegar. Ou você tem que dar a volta ao mundo para ir para a loja se eu tiver de carro. É um complicador. Sim. Visibilidade. Minha loja está visível? Eu consigo ver? Ela tá... Quando tá antes do semáforo, que fecha o semáforo, ela tá do meu lado direito, porque tecnicamente é para onde eu olho? Parou o semáforo, olhei, opa, tem um Subway aqui. Já vou estacionar e vou comer. Olha que legal. Porque as pessoas sempre olham pro lado direito quando param no semáforo. Eu não sabia, mas eu prestei atenção. Você falou, eu fiquei lembrando aqui. Então você para e olha. Aí, nossa, tem um Subway ali. Então, é visível. E energia. O que é energia? Quem é meu cliente do entorno? Quem são meus consumidores? Eu tenho bastante agência, eu tenho agências bancárias ali com pessoas que saem ávidos para comer em algum lugar. Então eu tenho uma energia, eu tenho pessoas e potenciais clientes para o meu negócio. Então, juntando essas 4 letras, submetia a um processo de aprovação de ponto. E tinha um outro processo, que era quando você abria uma nova unidade, o franqueado mais próximo era notificado. Sim. Então, por exemplo, a Simone é franqueada de uma loja na rua da Serra Corá. Eu ia abrir uma outra na Lapa, a Simone ia ser notificada. E Simone tinha 15 dias para se contrapor ou não. A Simone se contrapôs. Ela acha que vai interferir no faturamento dela. Aí era um procedimento chamado site review. Eu odiava fazer site review. O que é para o site review? Site review, eu vou ficar dentro da loja da Simone e vou entrevistar 150 pessoas para descobrir de onde vem e para onde vão. Para entender se de fato essas pessoas, se eu tiver uma outra loja perto da Simone, elas deixam de consumir na Simone e vão consumir nessas outras lojas. Olha que interessante. Depois, tinha essa preocupação. Tinha essa preocupação. Depois eu entrava no carro com uma filmadora ligada, na época uma Samsung, fazendo o trajeto da loja da Simone até onde será o ponto proposto para outra loja, para entender o caminho, para entender se é perto demais de carro. Qual era a quilometragem que eles davam de uma? Não tinha. Não tinha. Realmente era feito caso a caso. Caso a caso. E analisados na matriz em Milford. Você mandava todas as informações, você pegava um mapa. Nossa. No caso, vamos supor, São Paulo. Você pegava um mapa de São Paulo, punha em vermelhinho, onde dessas 150 pessoas entrevistadas, de onde elas vinham e para onde elas iam. Então, de onde vinha? Espetinho, aquele alfinetinho vermelho. Para onde ia? Alfinetinho azul. Caramba, gente, que trabalho. Mais o trajeto de carro mandava para Milford. Milford dava ok, ou não, essa loja não vai abrir porque de fato vai interferir na loja da Simone. Hoje em dia a gente vê muito um território, 2 quilômetros, 5, 7, as pessoas já colocam um território, né? Mas... Só que a gente vê tanta marca matando um outro franqueado, né? Eles mesmos matam. Vai canibalizando, né? Vai. Então, eu acho que também essa quilometragem ela é questionável. Porque se for numa cidade pequena, é lógico que vai impactar. Você tem menos gente, menos pessoas, menos clientes. Agora, São Paulo tem 13 milhões de habitantes só na grande São Paulo. É outra maneira de avaliação. Exatamente. Né? Um raio de 2 quilômetros, você pega muita gente. Se você tiver uma outra Eu não vou andar 2 quilômetros, você vai? Pois Difícil. Pois é. Vai dar intersecção em delivery. Ok, isso é inevitável. O delivery surgiu agora, né? Exatamente. Mas a intersecção, ela é inevitável. Sim. Sabe? O delivery... E outra, o delivery, ele é para uma loja, ele é um suporte. Se você tiver o delivery como a sua principal fonte,
Então você não precisa ter um ponto extraordinário. Aí você monta hoje chamada de Cloud Kitchen. Exatamente. Não precisa de um ponto comercial, exatamente. Né? Faz uma loja só para delivery. Eu acho hoje que, não sei, você deve saber melhor que eu avalio algumas marcas que eu conheço, tem marca que o delivery representa 5%, outras 20%. Sim. Né? Realmente as que representam mais de 50% ou... Geralmente são essas que nem tem um ponto comercial aberto, que só fazem delivery mesmo. Exatamente. Aí você faz essa Cloud Kitchen, que são lojas na nuvem, vamos dizer assim, e trabalha somente essas plataformas de entrega, que é o caso de Pérez, que é o caso desses sushis da vida, que não tem um endereço físico. Né? E às vezes no mesmo local sai sushi, sai hambúrguer, sai massa, sai tudo, sai mexicano, né? E é o mesmo local, dividem até às vezes os mesmos equipamentos, a mesma cozinha. Né? Então, numa loja física, o delivery, a intersecção de delivery é inevitável. Então, foque no seu cliente do balcão. Isso aí. Foca no balcão. Uma pergunta. Você acha em comum... Não sei se você tem alguma marca mais da sua experiência que você queira falar, mas dessas que a gente falou por enquanto, de sucesso, que ponto que você viu que todas têm em comum? Por exemplo, hoje eu vejo... E existem tipos de expansão. Né? Tem a Caracol, tem... Enfim, e aí você fala assim, não, hoje eu já vi marca que não tem condições de abrir uma loja lá em Pernambuco e quer abrir uma loja lá porque não quer perder o franqueado, mas não tem um mínimo de condições de fazer entrega. Sim. Aí eu queria saber duas coisas. Uma hoje, quais os tipos de expansão que você vê, qual você acha que é a melhor, né? Não falo nem das marcas, mas sim no seu ponto de vista hoje para negócio. E a outra, nessas marcas que você trabalhou, você fala, pô, Simone, o que elas tinham em comum, que deram certo, ponto positivo, foram esses, assim. Qualquer coisa, depois a gente volta em mais algum assunto aí. Não, se você quiser voltar de Fique tranquila. Eu acho que o ponto fundamental dessas marcas é a logística num país continental. A logística, né? Você tem um Brasilzão aí, onde você tem diferença de tributação, né? Você tem uma malha viária extensa pra caramba. Então, eu só vou ter tranquilidade de abrir uma loja em Porto Velho se eu tiver como entregar a mercadoria para esse franqueado. Sim. E detalhe, a mercadoria homologada e padrão da marca. Porque a partir do momento que eu chegar para esse franqueado e falar assim, olha, eu compro o que você quiser, eu descaracterizei uma rede de franquia. Deixou de ser franquia. Exatamente. Sabe? Aí você é um licenciador, você está licenciando sua marca e a pessoa põe aquilo que ela quiser. Exato. Então, qual é o preceito de franquia? Padrão e evitar copiadores. Através do quê? De um produto core. Sim. Você pode até chegar perto. É igual Coca-Cola. Mas não vai chegar na perto, receita. mas igual não vai chegar. Não. Né? Então você já vai mitigar os copiadores. E o potencial de entrega. Então, assim, a grande sacada dessas marcas, o Habib's, entregas próprias. Então, o franqueado, quando ele entrava, ele já sabia desse investimento. Tá. Além de gastar com a loja, ele sabia que ia ter caminhão, ia ter que ter motorista, etc. No caso de Subway e McDonald's, são os maiores operadores logísticos da América Latina. Entendi. Então, e assim, existem falhas? Claro, caminhão quebra, caminhão é roubado, né? Caminhão tomba. Roubado no Brasil, imagina. Não, isso não existe. A gente tá falando de uma hipótese. É uma hipótese. Né? Então, assim, você imagina você sair de um CD de São Paulo e entregar produto em Cuiabá. Nossa. Né? Fora o custo, diferença de tributação. E detalhe, essa empresa, que é a Martin Brower, que é o maior operador logístico da América Latina, ela tem uma janela de 48 horas. Então, assim, é uma precisão absurda. E a coisa só funciona porque você pode confiar no parceiro logístico. Exato. Ah, mas tem o custo de markup. Gente, faz parte do jogo. Não, tem. Ninguém vai fazer nada de graça para você. Então, claro, a Martin Brower, ela vai comprar a mercadoria, que é da tua marca, que é o teu padrão, vai armazenar, fazer toda a logística, fazer toda a separação, emissão de nota, emitir o boleto para você, e o único trabalho que você tem que fazer é colocar o pedido no sistema. E é isso. Então essas marcas só funcionam porque tem uma logística que chega com o produto até o cliente. Né? Imagina,
Onde você vai comprar o pão do McDonald's se não for o próprio McDonald's te entregando? Não, tem coisas que não dá. Não tem jeito. Então, assim, o segredo dessas marcas é, primeiro, ter potencial para ser cliente de um grande player de operador logístico como é a Martin Brown. Faz sentido. Por quê? Eu tenho uma rede começando com 10 lojas. Faça a expansão perto da onde você consegue entregar. Não adianta querer e não entregar. Não queira, assim, sabe, colocar o carro na frente dos bois. Eu tenho uma operação em São Paulo de um produto que é exclusivo, só eu tenho a receita e vou abrir uma loja em Fortaleza. Tá bom, mas como é que você vai entregar isso pra esse cara? Não tem como. É um sonho que a pessoa às vezes tem que segurar um pouquinho. Exatamente. Saber que não vai conseguir atender. Não vai. Né? Eu trabalhei num grande player de açaí. Né? Eu trabalhei na Oakberry. E aí, quando você fala de um super gelado, você está falando de entregar um produto a menos 21 graus na ponta. Né? Então, assim, e o açaí, muita gente não sabe, mas ele é extremamente sensível. Qualquer quebra da cadeia de frio, ele vai oxidar. Você perdeu o produto. Então, você tem que garantir que ele vai sair da fábrica a menos 21, vai percorrer todo o percurso a menos 21 e vai chegar a menos 21 lá na ponta. Pois é. Olha como é que você faz isso se você não tem um negócio planejado de onde eu consigo atender? Não dá. Então, não dá. Na verdade, Simone, a conta é inversa. Onde eu consigo atender? Eu consigo atender só São Paulo. Então, faz uma expansão faz São Paulo. Eu vou ter loja no Rio. Não. No Rio, faz São Paulo bem feitinho, né? Cuida aqui do quintal de São Paulo e desenvolve o Rio de Janeiro para uma futura expansão. Beleza. Eu consigo agora um cara no Rio de Janeiro, talvez, master, né? Um desenvolvedor de área, ou até mesmo um cara que tem um grande depósito e que você consegue deslocar a tua mercadoria de São Paulo, abastece ele lá no Rio e ele faz a logística. Faz sentido. Isso funciona. No Oakberry, tem um desenvolvedor de área do Rio de Janeiro que ele é o distribuidor logístico. Por quê? O produto antes, agora não sei, mas o produto antes saía todos eles saíam do sul de Minas para entregar para o Brasil inteiro. Fica mais barato se todos os produtos saírem do sul de Minas, entregar num lugar só, e aí esse agente de desenvolvimento faz a distribuição e emissão do boleto para os franqueados. Sim, é uma questão realmente de reestruturar ou de estruturar numa formatação para entender. Por isso que existe a formatação. Exatamente. Né? Então, assim, uma das dicas para o franchising. Todo mundo hoje quer ser franqueador, né? Todo mundo. Eu descobri uma massa de coxinha que é feita com uma mandioca que só eu planto e ela é sensacional. Tá bom, como é que você vai escalar isso? É essa a pergunta. Né? Como é que você vai distribuir esse produto? Eu tenho capacidade de produção? Eu tenho capacidade de distribuição? A que preço vai chegar? Eu vou ser competitivo? Então, teste primeiro. Dá lucro? É uma outra pergunta. Eu vejo às vezes pessoas que sentam e falam assim, eu quero formatar meu negócio. Mas ele tá deixando quanto? Teu markup, teu CMV. Eu começo a perguntar, a pessoa não sabe. Fala, como que você vai formatar e querer expandir um negócio que às vezes nem tá te dando lucro? Exatamente. Né? Então, você vai passar a tua experiência, mas tem que dar lucro para a pessoa. É isso. Primeiro, faz todos os testes, estressa o negócio, né? Abre possibilidades. Não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum em mudar de opinião. Não tem. Eu trabalhava com maionese Hellmann's, porque era melhor, mas, poxa, se eu trabalhar com a Heinz tem uma logística melhor que a Hellmann's. Não tem problema nenhum. Então, vai fechando esses pontos, para que depois, quando você franquear, você entregue aquilo que você prometeu. Exatamente. Sabe? O grande principal problema hoje de algumas franquias que a gente vê é prometer aquilo que não pode cumprir. E eu até quero fazer mais uma pergunta. A gente tá batendo. Pergunto tudo, aproveitar que ele tá aqui. Lá. Lógico que no particular, depois eu pergunto mais coisas também. Mas uma das coisas que eu falo, hoje a gente tá num momento que antes da pandemia, a gente recebia muitos candidatos querendo investir. Então a gente chegava a receber, acho que você também,
a 20, 30, 40 por dia, Sim. dependendo da empresa que a gente fizesse expansão. Hoje esse número caiu muito. Queria entender hoje, no seu ponto de vista, assim, para uma empresa que já está no mercado, né, que já é uma franqueadora, o que você vê de solução ou que você acha? Como que a gente faz para captar um lead de qualidade? Porque eu vou te falar, a gente tem hoje esse canal aqui, você está aqui trazendo tua experiência, mas hoje a gente mais tem recebido candidato por indicação pelo trabalho do que, gente, trabalho ultimamente, não estou conseguindo, não sei se é uma questão minha, mas eu gostaria de entender o seu ponto de vista. Captação de lead, que eu acho que toda franqueadora e muitos franqueadores vão te assistir. O que você vê? Eu vejo assim, Simone, eu acho que primeiro existe um receio pós-pandemia. Porque as pessoas... eu tenho uma grana guardada e vou investir. Investir em quê? Né? Sendo que tem tantos players no mercado. Aí tem as aceleradoras, né? Isso. Que dá até um arrepio na espinha quando a gente fala de aceleradoras. Porque é muita promessa, vou fazer. Aí a pessoa começa a entrar nesse porque qualquer um entra, dá um Google hoje, vê as coisas positivas e negativas do negócio, e aí aumenta o receio. Tem aquilo que a gente acabou de dizer, a pessoa nem testou e já quer ser franqueador, né? Então, assim, é uma enxurrada de franqueadores no mercado. Mas eu acho que, principalmente, é o receio das pessoas em investir porque elas não querem errar. Exatamente. E, Simone, na boa, não tem 100% de assertividade em qualquer negócio, não vai ter 100% de assertividade. Se prometerem isso, já corre, né? Já corre. Já corre logo. Já corre, o risco existe. O que a gente faz como franqueador, né? Todas as franqueadoras procuram fazer, é mitigar esse risco. Agora, é uma garantia? De jeito nenhum. Não. Né? Não existe garantia. Quer dizer que se eu montar um negócio de sanduíche do lado do McDonald's, o sucesso é garantido? Não. Não quer dizer que sim. Não quer dizer. Então, assim, existe hoje um receio muito grande de onde eu vou aplicar meu dinheiro. Onde eu vou botar meu dinheiro. E as coisas subiram demais. Tudo mudou muito, gente. Sabe, hoje você vê operações simples, né? Que você fala, não é possível. Onde que tem R$1 milhão aí? Tudo aumentou muito. Né? Mas aí tem algumas coisas que a franqueadora também peca. A pedra do balcão tem que ser o mármore XPTO que o meu fornecedor vai te vender. Caramba, ali notoriamente tem um rebate. Um rebate alto. O que faz aumentar muito o custo de entrada do investidor. Né? Sim. Aí o cara começa a olhar e fala assim, pô, mas peraí, tem 3 freezers, um balcão, ali mais meia dúzia de equipamento, um mobiliário, R$1 milhão. Pois é. A qual payback? Aí vem aquela máxima do mercado, 24 a 36 meses. A média, né? Todo mundo, 18 a 24. 18 a 24. De 24 a 36. Tá. Abre o DRE, abre a caixinha de ferramenta. Que é importante você fazer quando vai abrir um negócio. Muito. Qual a análise de viabilidade do negócio? Qual o retorno de investimento? Gente, é um casamento de 5 anos. 5 anos e podendo ser renovado. Ou Exatamente. não, né? Ou já começa o casamento torto. Por conta de promessa que você não vai conseguir cumprir. Exato. Você consegue fazer... Por exemplo, faltou funcionário. A franqueadora vai mandar alguém para operar a loja para mim, aí para você vender. Você fala, não, fica tranquilo. Liga lá que a gente manda... Fala tudo, né? Fala tudo. A gente manda o funcionário na hora para você. Ele brota do chão e vai lá operar para você. É verdade. Uma coisa que a franqueadora, obviamente, vai te dar de tranquilidade, assim, ela tem uma expertise. Ela já pode ter quebrado 2 vezes, igual muita gente já testou, o produto não deu certo, foi lá, fez de novo até dar certo. Então isso você já vai abrir com muita tranquilidade, porque a marca já está no mercado com o produto testado. Sim. Você vai ter já os itens e produtos homologados, Sim. Você vai ter treinamento. Então, isso já diminui o risco de investimento no negócio, obviamente, né?
Eu já tive reunião com pessoas, Raul, que ela falava assim, Simone, eu quero abrir uma franquia, tá? A gente sentou, reunião, tá na hora de investir. Aí ele falou assim, e um cara lá, meu vizinho, tá vendendo uma lojinha própria e eu resolvi comprar. Tudo bem. Daqui a 15 dias tá o cara me ligando. Nossa, Simone, a minha salgadeira faltou. Será que teu produtor disse daquilo não pode? Mas não pode, é da franquia. Sim. Então as pessoas também têm que se atentar a isso. E é o que você falou. É muito cuidado com quem promete tudo. Aceleradora, a gente não tá aqui para julgar, não. Cada um faz o que quer. Mas assim, poxa, será que se vender também tudo aquilo vai conseguir entregar tudo aquilo que estão falando? Tem que analisar. Hoje uma expansão tem que ter muito cuidado, né, Raul? Sim. Mas, enfim, vamos lá. A gente já que fez mais de 1 hora já de programa. Uau! Não, mas se deixar, a gente vai falar umas 2 horas, porque esse homem aqui tem uma experiência imensa. É muita história para contar, né? Muita história, muita experiência, muitos anos aí de franquias. Mas deixa aí um recado para a pessoa que quer investir, né? Uma mensagem aí, você com o teu tempo de trabalho, que você viu, já passou franqueados, poxa... Presta atenção nisso quando você for investir. Deixa um recado pro pessoal. Eu já fui franqueado. Você já foi franqueado? Fui franqueado Subway. Justo, né, gente? Fui franqueado Subway. Conheci os 2 lados do balcão, né? Isso o lado de dentro. Franqueado feliz vende franquia. Exatamente. Um lead de qualidade. Exatamente. Então, assim, mas em contrapartida, eu era o teto de vidro. Porque eu era da matriz, eu era Subway e franqueado. Eu era o cara que auditava a loja. E tinha uma loja. Tinha que estar impecável. Sempre. Senão os outros chegavam já... Mas era muito comum um franqueado me ligar e falar assim, tô aqui na sua loja. O que você foi fazer? Foi olhar, lógico. Já que você tá me auditando. Então, assim, era a loja impecável, era a loja extremamente rentável, foi por muito tempo uma loja de um faturamento excelente, era uma loja de rua, em anexo a um posto de gasolina, numa cidade de 80 mil habitantes. Poxa, legal, parabéns. Paulínia. Mas Paulínia... Próximo de Campinas, do lado de Campinas. Que é onde tem a Petrobras, onde tem a Replan. Sim. Então, assim, é uma cidade de 80 mil habitantes, mas tem um pessoal flutuante o dia todo por conta da refinaria. E passavam na frente da minha loja. Entendi. Aí o cara tá... Aí, primeira coisa que eu fui quando submeteu o ponto de aprovação. Entender a galonagem do posto de gasolina. Quantos litros de gasolina esse posto vende? Aí que eu fiquei sabendo que cada pessoa abastece em média 15 litros. Essa é a conta na época que o dono do posto me passou. Falou, cara, cada pessoa abastece em média 15 litros. Tá bom, Marcos, e quanto você vende aqui? Eu vendo 300 mil litros por mês. Fiz a conta rápida, falei, passa muita gente no posto, cara. Aí ele tem um lavador de carro. Que o cara vai ficar lá sem fazer nada. O cara tá ali 1 hora, olha pro lado, vê um Subway, Wi-Fi, ar-condicionado, banheiro, sanduíche, cookie, refrigerante. É aqui que eu vou parar. Boa. Então, assim, é aí que eu digo pra você que se eu for analisar friamente de novo no geoprocessamento, eu não aprovo uma loja dessa. Lá não dá pra você saber essas características que você analisou. Então, voltando ao fator franquia. Franquia... ela existe para dar segurança para quem está entrando, né? Por conta de know-how, por conta de nome. Sim. Né? Uma coisa é você entrar com a tua marca, né? Ela vai partir de um 0. Outra coisa é você já pegar uma marca que já está aí nos veículos de comunicação, ela já tem uma reputação no mercado, ela é bem avaliada pelos consumidores. Ela vende produtos de qualidade, né? Sabe que o sapato que ela vende tem uma excelente qualidade, é uma marca que não custa barato, mas entrega qualidade. Sim. Né? E será que se eu abrir a minha loja de sapato, eu vou ter a mesma qualidade e vender por aquele preço? Não, porque eu não vou ter poder de compra perante o meu fornecedor. Exato. Quando você vai abrir uma alimentação, quanto que eu vou comprar? Essa pergunta a Sadia fez pro Subway na época. O Subway, quando a gente começou, recebia presunto e peito de peru em peça, fatiava na loja. Porque a gente queria, não. Porque a Sadia, para entregar ele fatiado por um preço bom, quanto vocês compram? Eu me lembro na época que era 14 toneladas, que a Sadia riu. Para eles não era nada, né? 14 toneladas eu produzo em, sei lá, talvez em 4 horas. Você tá me dizendo que você quer preço, quer entrega, quer isso, fatiado. Quer aquilo, fatiado.
E quer desconto? Não vai rolar. Então, isso é a franquia. Sim. É você poder já ter, e não só negociação de produto. A franquia vai muito além disso. A franquia negocia até taxa de cartão. Será que você, sozinha, se bater numa adquirência lá, sabe? Olha, eu tô abrindo lá uma lojinha de bijuteria, qual a taxa que você vai me dar? Ele vai te dar a taxa mesma que ele dá para a pastelaria, que só tem uma. Para pessoa física. Para pessoa normal, física. Que quiser uma maquininha igual hoje. Que recebe a máquina em casa. Exato. Agora, para eu ter vantagem, eu tenho que fazer parte de uma rede. Sim. E essa rede vai negociar absolutamente tudo para você. Uniforme. Uma coisa é eu comprar uma camiseta. Outra coisa é eu comprar 200 camisetas, 300 camisetas de uniforme. Então, tudo isso faz com que a franquia hoje seja... melhor meio de investimento, né? O melhor meio ainda é o melhor meio. Ainda. Existe risco, de novo, claro, todo negócio tem. Sim. Mas, para você que está pensando em investir, estude o negócio. É isso. Converse com os franqueados da marca. Boa. Veja o nível de satisfação dos franqueados da marca, o quão satisfeitos eles estão. Isso é importante. Faça a seguinte pergunta para esse franqueado: você indicaria a tua marca para um parente seu, para sua mãe ou para um amigo? Você montaria outra loja? A bandeira que tem maior número de multifranqueados, ela é muito feliz. Sim. Porque se várias pessoas têm mais de 2, 3 lojas, é sinal que o negócio é muito bom. Porque ninguém rasga dinheiro. Não tem nem como falar mal, olha, não gosto da marca, não gosto, mas você tem 10 lojas. Você fala, amiguinho, você gosta de sofrer então, é isso? Né? Bem assim. Né? Não, esse é o maior prompt de vendas que tem. Entender quantos multifranqueados a rede tem. E aí você vai juntando as peças. E uma outra coisa que se eu fosse franqueador faria. Sim. Sentindo na pele. É importante isso. Você quer ser franqueado da minha marca? Então, Simone, você vai trabalhar um dia numa loja escola. Porque é uma avaliação para os dois lados. Às vezes você tá animado, eu quero, assinou o contrato, caiu para dentro. Não era isso que eu queria. Aí o divórcio fica caro pra caramba. Exato. O divórcio fica muito caro. Então vou lá, vou testar. Fica lá um dia ouvindo o cliente, abastecendo máquina, atendendo, indo pro caixa. Não, é isso que eu quero pra minha vida. Beleza, vamos em frente, vou assinar o contrato, porque eu quero isso pra mim, eu quero isso pra minha esposa vai ser feliz aqui, sabe? Eu faria isso com todos os meus candidatos. É excelente. Primeiro, trabalhe um dia numa loja. Antes de casar, vamos dar uma namoradinha, vamos noivar. Aí a gente casa. Porque ir pro casamento direto, o divórcio fica caro. Excelente, Raul. Eu acho que isso aí realmente, e até para finalizar, eu já vi, complementando isso que você falou, tem marcas que não querem que a pessoa conheça. Depois de assinar contrato, por que será, né? Por que será? Eu sou super a favor. Acho que essa ideia que você falou é genial, tá? E quero agradecer. Obrigado. Por você ter passado todo esse conhecimento aqui pra gente. E a gente poderia ficar aqui horas, mais horas. Muito obrigada, Raul. Eu que agradeço, Simone. E, gente, estamos aqui encerrando mais um programa. E muito obrigada a você que está em casa mais uma vez.